Olá, meus prezados companheiros de estudo bíblico, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Este vídeo de hoje eu quero fazer assim, a pedido de uma pessoa que queria saber a respeito de daquela passagem de 1 Tessalonicenses 5,17, onde está escrito assim: orai sem cessar. Então essa pessoa pediu assim uma explicação mais detalhada a esse respeito, porque nós não entendemos como que a pessoa vai ficar em oração sem cessar. Então, como a gente quer dar uma explicação mais detalhada sobre esse assunto, e então não quis dar uma resposta assim por e-mail, preferi fazer o vídeo, porque através do vídeo outras pessoas que têm essa dúvida também podem consultar este vídeo e conferir pelas Sagradas Escrituras, né? Como se diz assim, comparar aquilo que nós apresentamos neste vídeo com o que está escrito e então ter as suas decisões, certo? E para isso, então, nós vamos então a Sagradas Escrituras, né? Que é lá que nós vamos tirar essas dúvidas. Então, como você vê, aí está na tua tela, né? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Foi a dúvida que essa pessoa ficou, e eu creio que a dúvida de muitas pessoas, porque olha, sem cessar é sem cessar, né? Orar sem cessar. Bom, então para a gente busca as respostas nas Sagradas Escrituras. Me desculpe as pessoas que acreditam que hoje tem arrebatamento, que tem revelação novas, além da palavra escrita, né? Que tem pessoas que foi no céu, falou com Jesus lá, tipo assim, chegou lá, Jesus estava sentado ali na mesa, e daí a pessoa chega aqui do outro lado, Jesus manda se assentar e daí vai explicar novidade para a pessoa. Eu não creio dessa maneira, irmãos. Eu creio que o que tinha de ser revelado para nós está nas Sagradas Escrituras. Pode que Deus nos revele alguma coisa quando o nosso entendimento não chega a compreender o que está escrito, mas compreendemos porque é pelo Espírito Santo, né? Mas então, quando nós chegamos a esse entendimento, o Senhor acha que é necessário nós saber, porque tem coisas que não é para nós saber, amado. Tem coisa que é segredo de Deus e não tem como nós saber. Mas se chegar um ponto que o Senhor queira revelar, acredito que pode acontecer sim. Mas isso é raridade, é muito raro tocar acontecer isso. Porque Deus não vai. Por que então teria a Bíblia escrita hoje, disponível na nossa mão, expressando a palavra de Deus, sendo que Deus vai usar outras pessoas de outra maneira, vai levar lá para o céu para conversar com as pessoas? É complicado. Então, amados, eu vou por este lado. É por aqui que o Senhor me leva. Jesus Cristo, ele deixou, né? Ele falou, transmitiu e passou para os seus santos apóstolos, e eles, então, através deles, chega para nós hoje toda a revelação do Senhor. Porque nós temos é de não ter preguiça, de procurar, buscar nas Escrituras. Certo? Então vamos ver agora esta palavra. Uma das maneiras que eu procuro buscar é o seguinte: a Bíblia, no seu idioma original, né, existiam algumas dificuldades para traduzir para o idioma português. Então tem certas palavras que está escrita que ali no português, né, mas que no original, no grego, às vezes tem variantes, significa outras coisas. Então é bom a gente saber aquela palavra que a gente tem dúvida, a gente tem que ir procurar no original, no grego, para saber qual que é.
O Senhor me abençoou, que eu tenho essa Bíblia no computador, várias versões, e tem uma Bíblia completa, né, que tem o dicionário de Strongs, que é um dicionário que traduz lá do grego, lá do hebraico, para o português, com o significado de cada palavra. Então, a primeira coisa que a gente vai, neste caso, vamos no dicionário de Strong para nós ver essa parte orais sem cessar. O que é que nós podemos entender ali no original grego, né? Então nós temos aqui a palavra orais, vamos dizer orais, sem cessar. Então aqui nós temos a palavra sem cessar, significa adialectos. Como você pode perceber aí na tua tela, né? Está escrito ali, no idioma grego e traduzido para o português, e aqui o significado. O que significa sem cessar? Traduzido para o português, aleicto significa sem interrupção, incessantemente, sem cessar, sem parar. Amados, como que eu, você ou qualquer ser mortal deste planeta vai ficar ali orando, somente orando, sem se alimentar, sem tomar água, sem fazer suas necessidades fisiológicas, sem falar em outras coisas? O resultado é impossível, não tem como. Mas então, como que é isso? Como que o apóstolo Paulo está dizendo que nós vamos ter que começar a orar e morrer orando? Porque no caso então ia ficar, já para começar a ficar sem a água, né, no organismo, era pouco tempo, era pouco dia, está morto. Mas não é isso, Deus não quer isso. Então, se não é isso, se a palavra significa sem parar, que não pode parar, é direto. Então nós temos de ver qual é a interpretação aqui. Sabemos que pelo original é sem parar, não pode parar. Então vamos ver comentário de outras pessoas que, né, têm assim uma noção, que entendeu a esse respeito. Não é a caso da Bíblia, caso de pessoas que estudaram essa palavra. Então é comentário. Nós vamos aqui no comentário da Bíblia, né, que diz o seguinte, o mesmo Tessalonicenses, o mesmo capítulo 5, o mesmo versículo 17, como você vê ali. Qual é o comentário desse devocional? Não podemos passar todo o tempo sobre nossos joelhos. Já começa assim, né, o entendimento dessa pessoa. Não podemos passar todo o tempo sobre nossos joelhos, mas é possível assumir uma atitude de oração. Olha, um ótimo entendimento, né? Todo o tempo é possível passar, não podemos ficar ajoelhados orando o tempo todo, mas o tempo todo nós podemos assumir uma atitude de oração. Essa atitude se constrói sobre o reconhecimento de nossa dependência de Deus. Quer dizer, é nós ter consciência de que nós somos diuturnamente dependentes de Deus. É estar ligado com Deus sempre, né? Tomando em conta que está conosco e com a determinação de lhe obedecer em tudo. Logo, acharemos que é natural orar com frequência, espontaneamente, orações curtas. Uma atitude de oração não deve substituir ao tempo dedicado à oração em si, mas sim deve ser uma consequência do mesmo. Como se diz, esmiuçando ali o que significa desse comentário, que ajuda também, não é X que está na Bíblia, mas é
um entendimento, a pessoa a esse respeito te ajuda na resposta que nós queremos lá no seguinte. É bem que ele está dizendo aqui que é impossível ficar de joelho 24 horas por dia orando sem cessar. Mas é possível a gente ter um hábito de oração. Que não é necessário programar horas e horas e campanhas de oração, esse tipo de coisa. Que nós podemos ter orações curtas e seguidas. Eu concordo plenamente com isso aqui. Então, não é questão de programar a oração. Nós devemos ter o nosso horário de oração. Nós vemos que o judeu era costume deles orarem 3 vezes por dia. Eles oravam de manhã, eles oravam 3 horas e 6 horas da tarde, ao pôr do sol, né? Então, eles tinham essa frequência de 3, esse hábito de 3 horários para a oração. Nós devemos ter, o meu horário habitual da oração é de manhã, logo que eu levanto. Esta é a minha oração habitual. Ali eu peço ao Senhor tudo que eu tenho a lhe pedir. Eu agradeço ao Senhor pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã, que eu não sei amanhã como que vai ser, mas eu sei que o Senhor está na direção da minha vida, do meu dia a dia. Então, o meu hábito é esse. E eu oro por mim, oro por a minha família, oro pelos meus amigos, pelos meus inimigos, oro pelos vizinhos, pelos governos e autoridades constituídos. Eu peço ao Senhor o pão de cada dia. Eu peço que o Senhor nos livre do mal, que as coisas de Satanás, que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Eu peço que o nome do Senhor seja santificado, e eu peço na minha oração que o Senhor me capacite para que eu seja alguém aqui neste mundo que colabore para que a vontade do Senhor seja feita aqui nessa terra como é feita no céu. Então, essa é basicamente a minha oração. Eu peço, o que eu peço? A graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Com a graça do Senhor vem tudo que nós precisamos. Então, na minha oração é curta. Eu peço a graça do Senhor, o amor do Pai e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, para que não se desfaça essa ligação entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Bom, este estou passando para você, não estou dizendo faça assim, faça como o Senhor determinar. Para mim é assim que funciona. E eu procuro no meu dia a dia, no meu enfim, no meu tempo, sempre eu procuro em todas as coisas eu colocar, eu estar na minha consciência, no meu coração, as coisas de Deus ali, comparando sempre, porque assim a gente está sempre ocupado com as coisas do Senhor. E então eu faço dessa maneira. A minha maneira, eu não oro sem cessar. Agora o que acontece, amado? Nós voltando aqui para a Bíblia, o que chama bastante atenção, e é o ponto-chave disso aqui, é esta palavra orai. Claro que orai sem cessar, é interessante. Mas como a nossa oração não pode ser sem cessar, nós não podemos, tem que ser sem interrupção, e nós não temos condição de fazer a oração sem interrupção. Aonde que o Espírito Santo nos leva para nós poder ser obedientes a isso? Nos leva no seguinte, amado, nesta palavra orai. Veja que a igreja do Senhor não é um lugar, um prédio lá onde as pessoas se reúnem, porque tem pessoas que se reúnem num lugar aqui com raiva, odiando outras pessoas que se reúnem com outro nome em outro lugar ali, tal. Não, a oração, a igreja do Senhor é o corpo dele.
é as pessoas que se reúnem a partir de 2 ou 3 pessoas em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, que se reúnem para Ele, não é para a igreja tal, nome tal, a igreja nome tal. Se reúne para o Senhor Jesus, é para o nome dele. Então, essas pessoas podem ser 2, 3, 100 mil, 10 mil, 100 mil, bilhões no mundo todo. Então, você veja que são grupos espalhados pelo mundo todo. Então, quando o apóstolo Paulo ele está falando aqui, orai sem cessar, nós vamos entender, quando nós paramos e analisamos, nós vamos entender que se ele estivesse falando para mim, ou para você, ou para uma pessoa, ele estaria dizendo, ore sem cessar. Ore sem cessar. Para mim, Antônio, ore sem cessar. O apóstolo Paulo sabia que eu não ia fazer isso, que não era impossível. Mas, amados, quando ele fala para a igreja, ele está falando ali para a igreja, ele sabia que a palavra do Senhor ia se espalhar pelo mundo todo. Não ia ficar um canto desse mundo sem que a palavra do Senhor chegue. Então ele está falando para a igreja como um todo. E está nos incentivando. Lembra que eu falei que eu concordava com o comentarista, que nós vimos o comentário, quando ele falou que as orações devem ser curtas, mas ser constantes. Que nós devemos ter um horário para a oração, onde nós dedicamos à oração, no meu caso de manhã, mas nós devemos de orar sempre que for possível. O que acontece, amados, quando nós se reunimos, vamos dizer assim, 12 pessoas, vamos dar um exemplo, 12 pessoas, eu, você, que está me assistindo, e mais 10 pessoas, nós reunimos para a oração, e fazemos uma oração de 5 minutos cada um. Digamos assim, eu oro 5 minutos, e eu termino a minha oração curtinha de 5 minutos, aí você começa a orar. Dali para frente mais 5 minutos e daí outra. Quando os 12 terminarem de orar, quanto de tempo de oração sem interrupção, sem cessar vai somar? Soma 1 hora de oração sem cessar. Cada um de nós individualmente orou 5 minutos, mas o grupo orou 1 hora. A igreja do Senhor Jesus, orando constantemente, cada um de nós, eu, você, cada um, nós tirar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, quanto tempo o Espírito Santo nos tocar para a nossa oração, do nosso horário fixo, seja de manhã, seja tarde, como for, e mais aquela oração que nos dá vontade de orar, nós oramos. Nós estamos lá fazendo alguma coisa, nós estamos fazendo lá, martelando lá e cantando um hino de louvor ao Senhor. Estamos lá, estamos orando, agradecendo ao Senhor pelo ontem, pelo hoje, pela manhã, por aquilo que veio tão bom que nos agradou, por aquilo que veio e não nos agradou, mas que o Senhor permitiu, vai ter um valor. Até por aquelas coisas ruins que nos acontecem, oramos e agradecemos ao Senhor. Quer dizer, nós devemos estar ligados com o Senhor em oração constantemente. Agora você veja uma coisa, com certeza, claro, o apóstolo Paulo sabia que se toda a igreja, todo o corpo de Cristo no mundo todo tiver esse hábito, nunca vai parar a oração na igreja do Senhor. Sempre vai ter a oração na igreja do Senhor, sem cessar. Percebe? Então, quando todos mantemos esse hábito de oração, sempre que possível, sempre que nós sentimos e o momento nos permite, nós estamos orando. Uns oram no total, no dia todo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, outro dia ora 5 minutos, e assim vai. E mais um detalhe, irmãos, que nós temos de fazer, é o seguinte: eu vou orar de manhã, eu tenho de fazer minha oração, por mim, por minha família, e por você.
Eu não me esqueço de vocês, amados, vocês que são meus companheiros, meus irmãos de estudo bíblico, meus irmãos do Senhor na fé. Eu não me esqueço a cada manhã orar por vocês. Espero que vocês também orem por mim. E assim, amados, se cada grupo de pessoas, se cada pessoa individualmente fizer isto, orar uns pelo outro, lembrar de orar pelo corpo de Cristo, pela igreja do Senhor, é por aquelas pessoas, amados, que o coração está no Senhor, para aqueles que são o corpo de Cristo. Então nós devemos de orar uns pelos outros. Eu não conheço os irmãos que estão lá no Japão, lá na China, lá do outro lado do mundo. Eu conheço alguns vinhos para aqui. Mas nós oramos por tudo, porque estamos no mesmo Espírito. Então, concluindo, né, dando a resposta pelo irmão lá que pediu, né, mais detalhado assim, eu espero que esteja de acordo com o entendimento dele, né, isso que nós temos explanado aí. Espero que seja para a edificação dele e para a edificação de todos quantos verem este vídeo. Eu peço, amados, que vocês orem por mim, dentro das possibilidades, espalhem este vídeo, anunciem, para que mais pessoas tenham conhecimento, né? Mais pessoas que têm dúvida a esse respeito, então possam ter o entendimento. E claro, quando nós entendemos as coisas de Deus, nós nos alegramos muito, tá bom? Tem mais um detalhe também que você não pediu, né, para explicar, que também é uma coisa que tem que explicar mais detalhado, que é sobre os dons. Ela não sabia dividir dons ali, de dons ministeriais, né, de manifestações de espíritos e esse tipo assim. Então, eu pretendo fazer, eu já tenho um vídeo que explica mais ou menos esse respeito, mas se o Senhor me permitir, brevemente a gente vai fazer um outro vídeo, tentando assim explicar ainda melhor a respeito dos dons espirituais, para que as pessoas não confundam dons espirituais com manifestação do Espírito do Senhor. Tá bom? Eu agradeço por você ter estado comigo até aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te recompense, que a graça do Senhor Jesus seja com você e com a tua família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Ore por mim também. E até o próximo vídeo, na paz do Senhor Jesus. Até!